Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificado seja Deus em nome de Jesus, exaltado seja Deus em nome de Jesus, engrandecido seja Deus. O Senhor reina. Glória a Deus em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E obrigada, Senhor, por esta oportunidade em nome de Jesus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai bendito e amado Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Aqui estamos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te render graças, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Pai querido. Segundo o teu amor, meu Pai querido, à humanidade, em ter dado o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós já te pedimos discernimento dos nossos pecados, Senhor, para arrependimento, para remissão, abandono do pecado, perdão, reconciliação e salvação. A tua palavra nos diz, Pai querido, em Provérbios: os que encobrem as transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e abandona alcançará misericórdia. Senhor, traz consciência, Senhor, a todos nós dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que a gente venha se arrepender em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá-nos do teu livramento, meu Pai, a nós e da nossa casa. Perdoa os nossos pecados, nos envia o teu Espírito Santo e nos conduz em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, que nos fala da tentação de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui debaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória eternamente. Amém. Então a gente vê aqui nesta palavra que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, com o objetivo de ser tentado pelo diabo. Este acontecimento aqui antecede ao ministério de Jesus. Deus, ele envia ali o seu Filho amado Jesus Cristo ao deserto. E Jesus, tendo jejuado 40 dias, 40 noites, ao fim desse jejum, Jesus, ele teve fome. Então Jesus, ele estava humanamente ali debilitado. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo. Jesus, havia força de Deus em Jesus. Havia força da palavra em Jesus. Havia comunhão com Deus em Jesus. Havia discernimento da vontade e da voz de Deus em Jesus. E o diabo, ele observando, ele começou a ofertar. Ele começou a tentar Jesus com o intuito que Jesus obedecesse ali a sua voz, que Jesus aceitasse algumas das suas tentações. Mas ali Jesus ali, ele não estava enfraquecido. Humanamente ele estava debilitado, mas ele estava fortalecido no Senhor, porque Jesus estava no Espírito. E essa é a vontade de Deus, que eu e você estejamos fortalecidos no Espírito Santo de Deus, para que a gente tenha discernimento da vontade, da voz, do propósito, dos caminhos de Deus, para que eu e você também tenha discernimento pelo poder da palavra, para que a gente venha discernir o que não provém de Deus, para que a gente venha discernir as tentações de Satanás, e a gente venha resistir. A palavra do Senhor nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus está nos ensinando aqui a nos submeter à palavra, para que a gente fique firme no propósito do Senhor, para que a gente não seja enganado por Satanás. Por isso a gente precisa nos reconhecer em meio aos desertos, a presença de Deus. Deserto é lugar de dependência totalmente de Deus. Deserto também nos aproxima de Deus, porque a gente o reconhece como o único que nos salva, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos provê. E essa é a vontade de Deus, que a gente seja fortalecido nele, na sua palavra. Aqui a gente vê que o diabo, quando viu que Jesus ele estava fundamentado na palavra, ele quis também usar da palavra. Só que Jesus, ele tinha discernimento da obediência à palavra. Então, às vezes que Satanás, ele usava a própria palavra de Deus, falando a palavra de Deus para Jesus, o intuito de Satanás era que Jesus desse ouvido a ele e que agisse segundo a ordem dele. Jesus nos diz em sua palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço.
O Jesus aqui, ele responde para Satanás. Quando Satanás ele vê que Jesus está com fome, ele quer testificar a Jesus, quer que Jesus prove a sua paternidade, a sua identidade, né, por meio da desobediência, né? Então, muitas vezes a gente precisa estar sóbrio e vigilante para que a gente, mesmo em meio às tentações, a gente permaneça em obediência ao Senhor. Se tu és o Filho de Deus, queria que Jesus provasse. E muitas vezes o Senhor pede, o Senhor quer que a gente seja humilde, para que diante das afrontas, diante das tentações, a gente não venha a ser orgulhoso, soberbo, para que a gente queira provar algo para alguém ou para nós mesmos, mas que a gente seja ministrado pelo Espírito Santo, e quem nos testifica da sua presença, da nossa vida, é o próprio Deus. E Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, que essas pedras se tornem em pães. Mas Jesus, ele disse: nem está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus ali tinha discernimento de que palavra naquele momento ele estava alicerçado e firmado para permanecer em obediência ao Senhor. E Satanás, ele continua, ele não tenta só uma vez, ele continua. Então ele transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então ele vê aqui, eu tentando aqui. Então ele olha, ele estava olhando, ele estava de que forma que ele podia fazer com que ali Jesus saísse daquele propósito. Então ele viu que Jesus estava firmado na palavra. Então também ele usa a palavra. Ele usa a palavra. De novo ele testifica: se tu és o Filho de Deus. Ele quis ali afrontar as emoções de Jesus. Só que as emoções de Jesus estavam submetidas ao Espírito. Por isso que o Senhor nos diz para a gente viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para que a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração venham se submeter à palavra. Para que a gente não dê brecha através do orgulho, do sentimentalismo, da melancolia, ou da soberba, ou da vaidade. E ali ele testifica mais uma vez. Ele quis que Jesus ali se ensoberbesse de alguma forma, quisesse provar algo para ele, né? Pedindo para que Jesus se jogasse, porque estava escrito: porque os teus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Esse verso se encontra em Salmos 91. Então eu e você precisa ter discernimento da voz de Deus, da vontade de Deus, para que a gente não seja enganado. Porque aqui era a palavra de Deus que Satanás estava fazendo com que Jesus desobedecesse. Ele estava usando a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Então eu e você precisa ter discernimento da voz de Jesus, da voz do Senhor. Aleluia. Só que Jesus também respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor pede para que você seja sóbrio, seja vigilante, que a gente seja simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Então, estar revestido de Deus, estar revestido da presença de Deus, a gente está revestido da palavra em obediência. A gente está revestido da dependência de Deus. A gente não se submeter a certas afrontas fundamentado dentro de um versículo como Satanás quis aqui. Que Jesus, ele se jogasse fundamentado nesse versículo. O Senhor quer que a gente seja prudente. O Senhor quer que a gente seja sábio. Muitas vezes Jesus, quando as pessoas queriam prender Jesus e queria até matar Jesus quando Jesus estava fazendo a obra, Jesus, ele usava de estratégia, ele saía daquele lugar, ele era sábio, ele era prudente. Então eu e você precisa ter discernimento. Por isso que a palavra do Senhor nos diz em Marcos capítulo 12, 30, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava dizendo que priorizar a palavra de Deus sobre todas as coisas. Que mente, alma e coração precisavam se submeter à palavra de Deus. Viver da palavra de Deus.
Aleluia. Então, eu e você precisa se revestir da voz de Deus, se revestir da presença de Deus, porque nem todas as ofertas que chegam até nós, nem todas as oportunidades, nem todas as portas abertas são de Deus. E eu e você, a gente sai dessas tentações quando tem comunhão com Deus, quando discerne da vontade de Deus. A palavra do Senhor nos diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guardar os nossos corações das nossas vontades, das vaidades, das cobiças e até mesmo dos nossos sonhos. Porque os sonhos trazem vaidades. E às vezes a gente pensa que é oportunidade. E a palavra do Senhor nos diz que o nosso coração ele é enganoso. Enquanto mais a gente prioriza a vontade de Deus, mais a gente se esvazia das nossas vontades e a gente tem discernimento da vontade do Senhor. Então é viver no Espírito, é viver segundo a vontade do Senhor. Isso requer aproximação, isso requer comunhão. O Senhor quer que eu e você, sobre todas as coisas, reconheça a sua voz e fique com a sua voz. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 6,12: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o que discerne eu e você dos caminhos que são e dos que não são do Senhor é a palavra do Senhor. Nem tudo que chega até nós é pra gente. Então, eu e você precisa se revestir. A palavra do Senhor diz em Efésios 6,10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus. O Senhor está nos mandando nos revestir de toda a palavra de Deus, porque a gente vai precisar, a gente precisa, para a gente vencer no dia mal. Em Efésios 6,10 nos dá toda a armadura de Deus, de que forma eu e você pode permanecer firmes e inabaláveis. De que forma eu e você para vencer as astutas ciladas do diabo. Porque no Espírito a gente tem discernimento da voz de Deus, da vontade de Deus, dos caminhos do Senhor. Quanto mais a gente chega na presença de Deus, a gente tem os nossos sentidos sensíveis à voz do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz, em 1 Crônicas, versículo 21, que Davi, ele é incitado por Satanás a levantar um censo. E por conta disso, Davi ele sofreu as consequências. O próprio Judas, ele foi ali incitado por Satanás. Pedro, quando Jesus estava falando, o que ele ia passar, Pedro ali se opôs ali ao propósito de Jesus e Jesus diz: aparta-te de mim, Satanás. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter o discernimento da voz do Senhor, da vontade de Deus. A gente precisa, em nome de Jesus, consagrar os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos. A nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso olfato, tudo a gente tem que estar consagrado ao Senhor. E muitas vezes vontades, pensamentos, sentimentos, a gente tem que perguntar se é do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Atos 16:16 que Paulo, quando estava ali na Macedônia e por alguns dias uma mulher vinha gritando atrás deles, de Paulo e Timóteo, que eles eram servos do Altíssimo. E ela gritando algumas vezes. E Paulo ele se perturbou com aquilo. E naquela mulher havia um espírito maligno. Havia um espírito de adivinhação. E que se uma pessoa que não tiver o discernimento, pelo fato daquele espírito reconhecer que Paulo e Timóteo eram apóstolos do Senhor, eram servos do Senhor, uma pessoa que não tem discernimento podia pensar que aquela mulher, que aquele espírito que estava naquela mulher era do mesmo espírito, mas não era. Então Paulo ele repreendeu, porque o que havia naquela mulher era um espírito imundo, era um espírito de adivinhação. Então, por isso que eu e você precisa estar revestido da presença de Deus para a gente até discernir espíritos, até discernir situações. Glória a Deus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 em diante, sobre a tentação de Eva. Deus, quando ele criou ali Adão, ele deu liberdade para Adão comer de todo o fruto da árvore ali do jardim. E o Senhor ele especificou a Adão do fruto que ele não podia comer ali do meio do jardim.
Então Deus depois criou Eva e da costela de Adão, e eles tinham conhecimento, eles tinham a convicção, porque Deus tinha avisado que eles não podiam comer do fruto da determinada árvore. Só que aí a palavra do Senhor nos diz que se eles comessem, certamente eles morreriam. Então a vontade de Deus, que tanto Eva quanto Adão ficasse com a voz de Deus, obedecesse à voz de Deus, porque a obediência ao Senhor nos traz comunhão. Então, a palavra do Senhor nos diz no capítulo 3, versículo 6 em diante. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Eva, ela sabia, ela deu a resposta aqui para a serpente. Só que aqui a gente vê aqui que a serpente, ela vai uma forma de usurpar. E como fez ela? Então essa conversa prolongada aqui de Eva com a serpente fez com que ela apreciasse a árvore, apreciasse o fruto, com que ela desse ali ouvido à serpente. E dessa forma ela foi induzida a desobedecer, ela apreciou, os olhos dela desejou aquele fruto. Por isso que o Senhor nos diz para a gente amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, priorizar sobre todas as coisas. Entendimento, vontades, emoções, tudo tem que se submeter a Deus. E que a gente não dê liberdade para os pensamentos contrários, nem para as vozes contrárias. E segundo aqui a essa conversa, então a serpente disse, versículo 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus tinha dito para Eva: certamente morrereis se comerem daquele fruto. Só que a serpente, ela veio e usurpou. Ali, pelo fato de Eva estar conversando ali com a serpente, ela induziu Eva a comer. E Eva, ela apreciou aquele fruto. E ela esqueceu ali, ela não deu ouvido a mais à voz de Deus e deu ouvido à voz da serpente, a voz do diabo, a voz de Satanás. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, comendo ali daquela árvore, eles teriam entendimento, conhecimento do bem e do mal. Mas o que nos traz aqui esse contexto é a questão do discernimento da voz e da vontade do Senhor, que eu e você tem que estar alicerçado, em nome de Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que a gente não venha a ser enganado. O Senhor pede para que a gente se revestir, para a gente se revestir em nome de Jesus, para resistir às tentações. E você precisa meditar na palavra dia e noite. E você precisa viver no Espírito, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em João 63:3. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Aleluia, Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer neste momento pela tua bondade. Queremos, em nome de Jesus Cristo, engrandecer o teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos chama para a gente medite na tua palavra dia e noite, como o Senhor exortou a Josué para que ele fosse forte, corajoso, bem-sucedido, que ele não tivesse medo, Senhor, porque o Senhor estaria com ele por onde quer que ele andasse. O Senhor não o deixaria, nem o abandonaria. Se então somente, Senhor, ele meditasse no livro da lei, na palavra de Deus, o qual o seu servo Moisés tinha escrito, a lei de Deus. Jesus é a palavra. A tua palavra nos diz em João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor nos manda ir para ti, Jesus, para a tua presença.
Que a gente se alimente dessa palavra para que a gente tenha o nosso espírito fortalecido e a gente resista às tentações de Satanás. A gente resista às ofertas do diabo. Para que toda lacuna e todo anseio, toda a sede da alma seja suprida pela palavra, em nome de Jesus. E a gente fique livre das sedes, das vontades, Senhor, mundanas, de tudo que não provém de ti, e que a gente se supra da tua verdade. A tua palavra nos diz que o Senhor teve um encontro ali com a mulher samaritana, o Senhor ofereceu as verdades eternas, a água viva, e essa é a vontade que o Senhor tem para cada um de nós. Que toda lacuna da alma, que toda sede seja suprida, Senhor, em nome de Jesus. Então que nesta hora pessoas, meu Deus, sejam alcançadas e libertas de vícios, de pecados, Senhor, de imundícias. Liberta, Senhor, em nome de Jesus, com o poder da sua palavra. Que nessa hora todos nós tenhamos consciência dos nossos pecados e que haja em nome de Jesus arrependimento. Senhor, toma em nome de Jesus. Senhor, toma todos os doentes, os enfermos, que nesta hora precisa de uma intervenção divina. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Cobre o nosso lar no teu sangue. Senhor, abençoa e protege as famílias. Reconcilia, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, repreende todo o intento maligno contra as nossas vidas. Nos livra da retaliação de Satanás, dos perigos escondidos, dos planos ocultos, das artimanhas do diabo, nas regiões celestiais, nas trevas, dos principados. Nos livra, nos guarda, Pai, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 35, pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam tirar minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como propaganda perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. O anjo do Senhor os faça fugir. Pai, faz retroceder todo o mal. Faz retroceder, Senhor, em nome de Jesus. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 37, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai bendito e Pai amado, em nome de Jesus. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal lhe sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque os teus anjos darão a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 140, em nome de Jesus. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento.
os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram em desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Quanto aos que, cercando-me, levantam a cabeça, cubra-os da maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor susterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome e os retos habitarão na tua presença. Pai bendito e Pai amado, nos cobre no teu sangue, nos livra, meu Pai, em nome de Jesus, todo o intento maligno. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, somos guardados pelo sangue de Jesus. Estamos acobertados, Senhor, pela tua mão de bondade. E nesta hora, palavras que saíram da nossa boca, palavras que saíram da boca da nossa família, palavras malignas, Senhor, que nesta hora sejam canceladas todas elas em nome de Jesus. E que a gente se converta à tua palavra, Pai, no nome de Jesus. A tua palavra diz em Isaías 55, versículo 6 em diante: busquem o Senhor enquanto se pode achar, invoquem-o enquanto está perto. Que o ímpio abandone os seus caminhos e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz para a gente se converter, torne-se para o nosso Deus que é rico em perdoar. O Senhor nos exorta. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 34, verso 11 em diante: vinde, meninos, ouve-me, e eu ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor de todos dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Então são instruções que o Senhor nos dá para a gente ter longevidade de vida, para a gente ser guardado, livre das brechas que dão legalidade ao inimigo. Então nós te pedimos perdão, Senhor, por nós e pelos da nossa casa, palavras malignas, destruição, de morte. Nós te pedimos perdão, que todas elas sejam canceladas, Pai, no nome de Jesus. O Senhor nos cobre no teu sangue. Assim como Esdras, ele se humilhou ali em oração e jejum, pedindo que o Senhor guardasse a ele, os seus bens e os seus filhos. Senhor, desse uma jornada segura. Nós te pedimos perdão, Senhor. Guarda tudo que nós temos, Pai querido. Que a gente tenha uma vida de salvação, Senhor, de obediência à tua palavra. Guarda a nossa família, nossa casa, nossa parentela. Tudo que o Senhor tem nos concedido, abençoa, Pai, guarda, Senhor, as crianças, Pai querido, os jovens, Senhor, os lares, os negócios, os trabalhos, os animais. Senhor, nos livra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos todos aqueles que nos amaldiçoaram e declaramos em nome de Jesus que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Toda língua que em juízo se levantar, nós a condenaremos. Nós repreendemos todas as obras das trevas, todas as palavras malignas, destruição de morte, nós repreendemos em nome de Jesus. E toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Justiça que vem de mim, diz o Senhor. Senhor, nos livra. Envia anjos, meu Deus, para nos guardar em nome de Jesus. Toma todos os oprimidos, os aflitos, meu Deus, os opressivos, ansiosos, Pai. Livra, guarda em nome de Jesus. Toma as crianças, Pai, que nesta hora precisa de cura. A tua palavra nos diz, meu Pai querido, em Mateus
capítulo 8, versículo 2. Um leproso chegou perto de ti e disse: Mestre, se quiseres, pode me purificar. Tocou nele e disse: Quero ser fique limpo. Que nesta hora crianças sejam curadas, que os corpos, que carne, que ossos, que sangue sejam curados em nome de Jesus. Repreende toda opressão, batalha na mente, toda opressão do inimigo, Senhor. Batalha espiritual, todo levante, guerreia por cada um de nós, como o Senhor guerreou por Ezequias, Pai. Guerreia por cada um de nós em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Em tudo nós entregamos. Nós não podemos nada sem ti, precisamos de ti, Pai, no nome de Jesus. Que toda seta de doença, de enfermidade, de morte, de ceifa, de obra de maldição está quebrada agora. Quebra, Senhor, cancela em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E em sua palavra Jesus diz: o Pai e eu somos um. E é essa unidade que Deus pede para cada um de nós. Que sejamos um no Espírito em nome de Jesus. Quem se une ao Senhor torna-se um só Espírito em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em João 3, capítulo 3, versículo 8. Nisto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Pai bendito em nome de Jesus, tira, meu Deus, os nossos pés da rede, corta todo laço, todo embaraço, toda amarração, todas as armadilhas, emboscadas, ciladas e desfaz, Pai, em nome de Jesus e nos dá a vitória. Faz retroceder todo intento maligno, Senhor. Todos os dados inflamados do maligno, todas as setas inflamadas, faz retroceder, Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos com fé que estamos protegidos e guardados, em nome de Jesus, que todo intento maligno contra nós, contra a nossa família, nossa casa, tudo que o Senhor tem nos concedido, crianças, jovens, trabalhos, animais, todo o mal está desfeito, em nome de Jesus. E declaramos que o sangue de Jesus tem poder sobre nós. E nós estamos cobertos pela fé em Jesus. Amém, graças a Deus. Desfaz, Pai querido, todas as cordas, Pai querido, todas as forcas. Fecha a sepultura, desfaz, Pai querido, toda seta de doença, de enfermidade, de acidentes, automobilismo, AVC, derrame, infarto. Desfaz, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Jesus, nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, nós temos fé em Ti. Pai, nós temos fé em Ti, em nome de Jesus. Que os nossos corpos nesta hora sejam protegidos e guardados em nome de Jesus. Pelas feridas de Cristo nós recebemos saúde em nome de Jesus Cristo. Repreende, Pai, coceiras, fadigas, lepras, está repreendido em nome de Jesus. Dores, opressões, está repreendido em nome de Jesus. Glorificado seja o Pai em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Jesus Cristo nos dá saúde e um bom dia em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.